Bom, meus amigos, começamos o curso Meu Nome é Machado de Assis e o próprio título que demos a esta iniciativa pedagógica indica de alguma maneira o quanto Machado hoje não é tão conhecido como gostaríamos que fosse. Conhecer um autor não é saber-lhe o nome, é adentrar a sua obra, em se tratando de um autor de literatura, saboreá-lo, frequentá-lo, amá-lo, tê-lo no coração, e tenho certeza absoluta de que eu e o professor Sérgio estamos muito a cavaleiro, como se dizia antigamente, muito à vontade, porque ambos somos admiradores de Machado, ambos o consideramos o nosso escritor maior. E dizer isto não é dizer pouco numa literatura que não conheceu a maturidade como outras, como a italiana, como a portuguesa, que já são multisseculares. A nossa literatura emancipada do período posterior à independência, ela é curta ainda. Muito curta. Nós não temos ainda 200 anos como nação independente, politicamente independente. E, no entanto, produzimos alguns pequenos milagres literários. O Machado, a meu ver, é um deles, é o maior deles. A sua própria vida o indica. Machado de Assis era um mulato, numa época escravocrata, filho de uma portuguesa, provavelmente lavadeira. Era lavadeira e o pai dele, pintor de paredes. Pintor de paredes, provavelmente. Era de uma origem humilde. Muito humilde. Nasceu no Morro do Livramento. Morro do Livramento, que aqui, para quem não conhece o Rio de Janeiro, o Morro do Livramento fica na parte de trás da central do Brasil, onde há um conjunto de morros, como por exemplo o Morro da Providência, que foi considerada a primeira favela propriamente dita do Brasil. Machado de Assis, na minha opinião, é o nosso maior clássico deste lado, o maior clássico da literatura em prosa que se fez no Brasil até hoje. Esta é a minha opinião. Então, assim, como eu dizia, nós nos sentimos muito à vontade porque compartilhamos este parecer de que Machado é o nosso grande romancista, nosso grande contista, o nosso contista inigualável. E outra coisa, Sidney, que eu gostaria de assinalar: se Machado de Assis não tivesse sido um grande romancista, um grande contista e autor de outros gêneros menores em prosa, como crônicas, por exemplo, só pelos versos que ele escreveu, ele seria lembrado hoje com respeito por todos os estudantes de literatura brasileira. Agora, a mim me parece que o fato de ele ter se distinguido muito como prosador magistral faz com que nós nos esqueçamos de que ele foi também grande poeta. Isso eu não estou dizendo porque eu li no livro que alguém disse, é porque eu li os livros de poesia do Machado de Assis e sei que realmente ele foi grande poeta. E um homem que, para vencer estas dificuldades pessoais e sociais, ele não embora seja um clichê, mas é verdadeiro dizer que ele se fez sozinho, frequentando o Real Gabinete Português de Leitura. Machado, muito jovem, trabalhou na imprensa nacional como tipógrafo. Era uma atividade de menor importância, e ali já ele perdia às vezes o seu trabalho, perdia o tempo do trabalho para ler.
e era chamado a atenção por um chefe mais imediato, que graças a Deus não conseguiu demovê-lo de sua vocação. E graças a Deus. Vocação é um chamado ao qual a pessoa se vê compelida a responder de maneira que não consegue se imaginar a fazendo, melhor dizendo, outra coisa. Machado, a vocação literária de Machado, ela realizou-se contra todas as adversidades. Ele adquiriu, podemos dizer tranquilamente, a estatura de um autor universal. Ele frequentou a grande literatura, conheceu os clássicos, conheceu modernos. Machado foi leitor, e modernos aqui no sentido mais histórico, cronológico. Por exemplo, eu incluiria Cervantes. Alguns dizem que Cervantes é o grande primeiro romancista moderno. Isso é um parecer que é compartilhado por alguns críticos. É verdade. E Machado de Assis bebeu da fonte de Cervantes, ele bebeu da fonte de alguns humoristas ingleses, alguns prosadores de fina ironia, ele bebeu de Shakespeare, ele bebeu do teatro, tanto é que também foi autor de dramaturgia, foi autor de teatro. E foi censor de teatro. Na juventude, talvez nos seus 30 anos, ainda na época do Império, ele foi também censor teatral. E eu estava lendo a respeito disso ontem, uma peça que ele vetou pela banalidade da coisa. Eu não conheço a peça, não posso afirmar que era vulgar, mas era uma coisa que, segundo Machado, não era digna de ser levada a sério. E o argumento que ele usou foi o seguinte: seria algo constrangedor apresentar uma peça como esta em teatro onde poderia estar presente a família imperial. Ou seja, ele tinha a noção de decoro. E aqui uma pequena pincelada filosófica. Existe aquilo que Aristóteles chamava de aidos, que é o pudor, o pudor natural, que é uma espécie de defesa psíquica, por meio da qual a pessoa muitas vezes se vê livre de vários tipos de constrangimento. O contrário do pudor é o despudor, é a atitude de desnudar a sua intimidade naquilo que ela tem de mais pessoal e, digamos assim, intransferível, sem o menor constrangimento. Isso é uma coisa impossível de imaginar em Machado de Assis. Pois é, e se este despudor, os gregos, por aí se vê como o Machado tinha uma alma de conformação clássica, sem dúvida, porque hoje nós temos uma ideia de liberdade que é liberticida, é uma liberdade que mata, é uma liberdade que não entende que só se realiza na escolha efetiva, inteligente e amorosa de um bem real, retamente ordenado. Só se é livre na escolha do bem. E há uma escala de bens que não pode passar ao largo de um grande escritor. Um grande escritor vai remeter-nos aos arquétipos da condição humana. Por isso que a sua obra vale hoje, vale amanhã, é apreciada hoje, amanhã e sempre o será, independentemente da língua em que ele a tenha trazido à luz. Claro. E quando se diz censor, nós num Brasil que já vai para 50 anos de engenharia social, que lavou a mente de no mínimo 3 gerações e meia, são gerações que não têm a ideia de que a censura, neste sentido civilizacional, ela é um bem social. Da mesma maneira como um pai censura a seu filho certos comportamentos, censura ao seu filho o acesso, até certa idade, a determinado tipo de conteúdos, sejam culturais, hoje em dia tudo se apresenta como cultura, e o faz para o bem do filho,
né? E aqui não nos venham dizer que não há julgamento. Quem é que pode julgar objetivamente o bem? Só realmente uma pessoa que não tem formação filosófica nenhuma pode tomar a sério uma pergunta como esta, porque o bem não é outra coisa senão o transcendental do ser, é algo objetivamente captado por nós por connaturalidade. Nós queremos o bem para nós mesmos. O primeiro item da lei natural, que é não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem comigo, nasce desse instinto que na Idade Média Santo Tomás chamava de sindérese, que é o hábito inato dos primeiros princípios da razão prática, que faz com que saibamos mais ou menos, mesmo uma pessoa depravada, mesmo uma pessoa que cauterizou a sua consciência, ela tem em si intocável esta sindérese. Então, Machado praticou o ofício de crítico literário também, crítico literário também, e teatral. E teatral, o que lhe rendeu não poucos dissabores. Eu trouxe aqui, eu vou ler daqui a pouco, um texto muito famoso sobre o ideal do crítico. Ele, ao exercer a crítica, inclusive, angariou a inimizade de um homem de maus bofes, chamado Silvio Romero, um sergipano, que era etnógrafo, era um germanófilo, era um publicista, era um homem de talento. Era um homem de talento para as letras. Agora, era um atrabiliário e um passional. E ele, no julgamento de Machado de Assis, com toda certeza, cometeu injustiças. Injustiças levadas pelo que meu amigo Sidney há pouco chamou de maus bofes. São muito maus conselheiros quando se trata de julgar as ações humanas e as obras estéticas produzidas por outrem. Era um homem colérico, o Silvio Romero, e por uma crítica que Machado fez a um poema dele, ele versejou muito mal o Silvio Romero. Silvio Romero, até onde eu sei, não era poeta. Não era poeta. Era versejador e olha lá. E Machado, por uma crítica feita a Silvio Romero, arrumou este inimigo, esta sombra de inveja e ódio durante toda a sua vida. E Silvio, conforme via que Machado ia sendo aplaudido em vida pelos seus confrades, ele, ao mesmo tempo em que aumentava o ódio, tentava minimizar em seus escritos algumas das críticas anteriormente feitas. E isto vai ser motivo para uma das aulas aqui adiante. Eu vou mostrar a vocês como a emenda saiu muito pior do que o soneto, porque na tentativa de salvar algo das críticas horrorosas que havia feito, ele descambou em outras que denotavam esta inveja. E a inveja é aqui tida no seu sentido de pecado capital, como aquele vício que traz consigo, cabeça de outros vários. A inveja é quase auto-evidente, num certo sentido. O invejoso, ele não consegue, digamos assim, colocar um dique aos efeitos da sua inveja de maneira a escondê-la absolutamente. Ô Sidney, e já que você falou desta figurinha do Silvio Romero, e eu usei a palavra figurinha até certo ponto como provocação, porque ele é considerado uma das vacas sagradas da crítica literária no Brasil. O homem era tão passional, tão bairrista no seu provincianismo, que ele sustentou sempre ferrenhamente a tese de que o coestaduano e amigo dele, Tobias Barreto, era melhor poeta do que Castro Alves. Quer dizer, isso dispensa glosas e comentários. O absurdo se impõe por si mesmo. Quem é Tobias Barreto, poeta Tobias Barreto, e quem é Castro Alves, e mais não digo. E ele sempre sustentou essa tese, que Tobias era superior a Castro Alves. Quer dizer, isso chega a ser patético.